Vamos pegar a Bíblia e vamos analisar. Eu falei, ó, vamos aqui, vamos ver onde aconteceu manifestações de línguas, como aconteceu, e onde tem aqui na Bíblia que manda você buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, não tem. Aí trabalhei Atos 2 com eles, trabalhei Atos 8, trabalhei Atos 19, e fui explicando Atos 10, Atos 11, todas as vezes que houve uma manifestação de línguas. E expliquei para eles. Fui bem claro, falei, meu compromisso aqui, gente, é com a Bíblia. Eu vou ensinar para vocês a Bíblia. Não é nem o que eu penso, é o que a Bíblia diz, certo? Eu voltando aqui para a nossa Bíblia, ó, versículo 29, vamos terminar. Paulo está falando de línguas, né? Então Paulo está dizendo, um culto público, se não tiver intérprete, calado. Mesmo que tenha, no máximo 2 ou 3, sucessivamente, não ao mesmo tempo. Se não tem intérprete, você fica calado, vai falar sozinho lá. Profecia, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Versículo 31. Pois se vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Aí o versículo 32, ó. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não, o Espírito Santo. Não. Quando você está falando línguas, não é o Espírito Santo que está falando, é o teu espírito. Entenda isso. Aí eu não vou apagar o espírito. Não, você não está apagando. Paulo está dizendo, o espírito do profeta, meu, é sujeito ao profeta. Paulo está dizendo, quem fala língua tem que saber sujeitar. Para. Ou quem profetiza, para. Certo? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Pois Deus não é Deus de desordem, mas em paz. Certo? Então, veja, existe uma normalização para o uso adequado do dom de línguas e de profecia no culto público. Ô pastor, outra coisa. Geralmente, eu tenho dias que são brigados, são pentecostais, e sempre as mesmas palavras que a gente escuta. E quando Terra! quando entra na igreja, até o fim do culto, Sim. Eu vou contar algumas experiências assim para vocês. Aí você fica, ó. Às vezes assusta a gente. Eu estava num culto de pastores de Cubatão, eu estava sentado, e tinha uma pastora do meu lado. E estava o pessoal, o camarada pregando e tal. Daqui a pouco ela deu um grito: Terrébias! Gente, eu me assustei. Aquela terrébias, meu Deus, me assustou. Precisava nada. Eu fui pregar numa igreja, também que o irmão me convidou, eu já até contei aqui, né? E eu subi no púlpito, fiz a saudação, né? E citei o texto bíblico e uma irmã começou a falar em mim. Eu simplesmente fiz isso. E aí, cruzei os braços, ficou aqui na minha mente. Se for de Deus, eu não vou competir com Deus. Deus não vai ser confusão, falar com ela e eu falar que ao mesmo tempo para confundir a igreja. Se for de Deus, eu vou ouvir. Se não for de Deus, eu não posso repreender por falta de ética, não é minha igreja. Alguém aqui, pastor, vai ter que repreender. Agora, eu vim aqui para trazer uma mensagem para o povo de Deus. E eu não vou ficar competindo com alguém aqui. Eu vou aguardar. E eu fiquei lá. E a mulher começou. O povo se tocou, daqui a pouco acho que ela se tocou e parou. Quando ela parou, eu comecei a pregar. Não repreendi, não é minha igreja. Se fosse minha igreja, eu podia. Não, por gentileza. Olha, a palavra de Deus fala. Não. Eu falei, a palavra de Deus diz aqui primeiro. Se fosse minha igreja, 14 tal. A irmã vai interpretar? Então, irmã, deixa eu pregar a palavra de Deus, por favor. Certo? É assim. Agora, na minha igreja eu não vou me arriscar, falta de ética. Pastor que. Enfim. Gente, eu já vi cada coisa, o camarada pregando, o outro fica lá, sai da igreja
parece crente bom da felicidade, fica rodando peão lá, crente aviãozinho. E pula, né? Pula. Gente, eu estava vendo com meus alunos esse dia, a gente brincando, mas vendo cada coisa séria. Pesquise lá na internet, tem uns vídeos lá, sapatinho de fogo. Ah, já ouvi falar. Meu! Sapatinho de fogo. Aí eu fico, a cada coisa. Aí ele canta lá, eu cansei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão de movimento chegou nesse. Varão de movimento? Olha essa expressão. Varão de movimento, ele fica aquela coisa, aquele pessoal rodando, pulando. Eu falei, meu Deus, parece uma sessão espírita. Fala, Marcelo. Fala, Marcelo. Agora o senhor tem todo esse entendimento e me fala uma coisa. Jesus, quando ele sentava na pedra para ensinar o povo, ele fez esse movimento? Não, passou essa questão. Ele era o verdadeiro varão de movimento, mas não fez isso. Fica falta de conhecimento da palavra. Aí você, gente, eu já estudei, dei aula nesses lugares, e esses camaradas que tem essas coisas, tem um bocado de picareta, mau caráter, que está falando em línguas, deve, não paga as coisas, mente, adultera, apronta, e acha que está lá cheio do Espírito Santo. E a maioria dos escândalos vem desses lugares. Infelizmente. Gente, vamos terminar. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Paramos aqui, vamos na página 64, é isso? 66. Vamos agora falar sobre interpretação de línguas semana que vem, né? Interpretação de línguas, certo? Porque tinha muita coisa para falar sobre língua e ainda sobre profecia. E quando chegar no capítulo 14, a gente não vai falar mais. É para a gente entender que a gente precisa ter uma igreja sadia. Os crentes sadios são aqueles que levam a sério o compromisso com a palavra. Por isso é importante a escola dominical. Algumas também. Oi? Algumas escolas dominical. Não, domina a palavra. Tem escola dominical que ensina errado. Eu vou lá e corrijo. Gente, Pai querido, muito obrigado por esse momento de aprendizado, muito obrigado por esse teu povo que está aqui sempre presente. Peço agora que o Senhor nos leve para os nossos lares, nos dê um dia abençoado, nos traga de volta à noite para um grande culto de louvor e adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, gente, hoje às 18 horas nós temos nosso grande culto de louvor e adoração a Deus, né? Às vezes a pessoa fala culto de família, eu não gosto de colocar o título culto de família, eu falo culto de louvor e adoração a Deus, né? Sem problema. A gente fala família porque a família vem, né? Mas não é um culto que a gente vai, aqui a gente vai falar sobre família, é um culto de louvor e adoração a Deus, certo? Mas hoje estará conosco o pastor Moacir Nogueira Júnior, que é o secretário executivo da Associação das Igrejas Batistas do Litoral, vai pregar e vai falar um pouquinho sobre a associação. Ontem nós estivemos juntos, os pastores lá em Guarujá, tivemos um encontro da Ordem dos Pastores, tratamos de alguns assuntos importantes e trazer para vocês, né, pastor Anderson, que ainda é da igreja de Marapé, mas está saindo, né? Ele agora em junho vai assumir uma igreja lá, acho que é em Ribeirão Preto, em Ribeirão Pires. A igreja de Marapé vai ficar sem pastor também. Então nós temos agora a igreja do Horto, a igreja Chico de Paula, a igreja Nova Jerusalém e a igreja